Boa noite a todos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Luciano Hefner, sou trabalhador do Centro Espírita Amor e Verdade, localizado em Mangaratiba. E para nós, é com grande alegria que, mais uma vez, ao recebermos o convite do nosso querido companheiro Santana Mahan, estamos aqui para apresentar um tema que não é muito difundido na doutrina espírita, mas é de grande importância para aqueles que se aprofundam no estudo, sobretudo na parte científica do espiritismo, e que encontra eco, inclusive, nas palavras de André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. E nós vamos trazer hoje, então, um tema onde vamos abordar os chakras, falaremos logo a seguir, e nós gostaríamos de agradecer a oportunidade mais uma vez. E vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, a Irmã Angélica, e agradecer pela oportunidade de estarmos todos reunidos aqui nesta noite, em nome de Jesus, dos anjos tutelares que nos inspiram e nos amparam, e agradecemos a oportunidade de estarmos divulgando a doutrina dos Espíritos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, então vamos lá. Se houver algum ruído externo, nos perdoem, que nós estamos próximos à rua. Muito bom. Hoje nós vamos abordar um pouco, né? Nós não temos a pretensão de diluirmos o assunto, que ele é muito vasto, ele é longo, bastante profundo, mas trouxemos aqui, assim, poucas informações para que os nossos companheiros e companheiras possam emergir nesse sistema onde todos nós, encarnados e também desencarnados, temos os chakras inseridos em nossos corpos através do perispírito, do corpo etérico, como nós vamos ver mais tarde. Então, o assunto hoje é sobre chakras. Nós podemos perceber à esquerda da coluna um nome em sânscrito e à direita as particularidades que cada um proporciona em nossos corpos. Iniciando de baixo para cima, nós temos o primeiro chakra, que fala sobre a energia criativa. Nós vamos depois pontuar um por um. O segundo, que fala sobre crescimento e absorção de energia. O terceiro, sobre a inspiração, ele é criativo, e também sobre a sabedoria. O quarto, que é o compartilhamento do amor e o equilíbrio psicoemocional. O quinto fala sobre a filosofia e a expressão, sobretudo a expressão. O sexto chakra, sempre de baixo para cima, aborda a questão da percepção e da intuição, inclusive é o chakra da mediunidade. Mais tarde falaremos um pouquinho sobre esse chakra. E o sétimo, a compreensão espiritual. Então, seguindo, vamos fazer um breve relato, uma pequena introdução a respeito desse sistema que foi descoberto na Índia, veremos logo depois, e que nos traz as seguintes informações. Chakras é a denominação sânscrita dada aos centros de força ou de energia existentes nos corpos espirituais do homem. Também são chamados lótus ou rodas, embora também determinados autores nos tragam outras denominações do que significam chakras. Quando eles estão inativos, assemelham-se a rodas. Quando despertam, eles tomam a aparência de uma flor, a flor de lótus, aberta naturalmente, irradiante, colorida pela frequência da energia das pétalas. Nós encontramos as primeiras informações acerca dos chakras nos Vedas, o livro hindu, em torno de 9 a 10 mil anos atrás. Nós trouxemos, então, para ilustrar esse trabalho, uma animação. Ela é bem fácil de ser entendida e depois, ao longo do trabalho, nós vamos desenvolvendo alguns tópicos e vocês vão perceber como funciona esse sistema dos chakras dos nossos corpos, dos corpos sutis ao corpo físico. Então, vamos lá.
A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda de luz, também conhecido como centros vitais, fulcros energéticos ou centros de força. Geralmente são visualizados por videntes e clarividentes como campos em forma de redemoinhos, com a aparência de uma flor, com pétalas irradiantes e coloridas. O nosso corpo é regido por esses centros, que vibram em sintonia uns com os outros ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecendo um veículo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado antes de exteriorizar-se. Cada célula do nosso corpo pode ser considerada um motor elétrico ou diminuto centro vital. O complexo humano é formado por centenas de chakras, que são classificados como mínimos, menores, maiores, secundários, principais e primordiais. Esses centros de força desempenham diversas funções, dentre elas a de reger as atividades fisiológicas dos órgãos a eles relacionados. Levando em conta as várias escolas que estudam o tema, definimos como primordiais 10 centros: o coronário, o cerebral ou frontal, o ágina, o laríngeo ou da garganta, o cardíaco, o gástrico ou solar, o esplênico, o umbilical, o genésico ou sexual e o fundamental. Na animação, vemos a parte anterior e posterior de cada chakra, que juntas formam um só órgão. Esses centros de força giram em alternância, repetindo o sistema de respiração num movimento permanente de emissão e absorção de energia. O giro é sincronizado e complementar entre o chakra anterior e o posterior. Os chakras são formados por microtúbulos, que são estruturas ocas, compostas por inúmeros blocos de moléculas idênticas. Esse elemento base, aqui aumentado milhares de vezes, junta-se a outros microtúbulos, formando uma complexa rede capilar. São microtúbulos menores que se inserem em microtúbulos maiores, num processo sucessivo. São justamente esses microtúbulos de diversos tamanhos que dão ao chakra a aparência de pétalas. Aqui vemos um exemplo dos microtúbulos maiores. E aqui, microtúbulos menores preenchendo os microtúbulos maiores. Vemos agora os chakras relacionados aos seus respectivos órgãos. Começamos pelos superiores, representados pelo coronário, frontal e ágina, anterior e posterior. Podemos observar o giro em movimentos de alternância, num ciclo permanente de emissão e absorção de energia. Vemos também a sincronia entre os anteriores e os posteriores. O coronário é o centro da sabedoria. Tem responsabilidade direta sobre as funções psicológicas, cerebrais e espirituais. Alimenta as células do pensamento e é o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. É o centro de mais alta frequência. Na animação, o chakra ágina, responsável pelas percepções visuais, vidência e clarevidência, aparece na sua parte posterior da mesma maneira que o frontal. Na verdade, eles se juntam, formando um só chakra, localizado na parte posterior da nossa cabeça. É aqui que o cordão de prata é inserido. O frontal é o centro da mente. Responde pelas funções da visão, da audição, do olfato e ainda administra o sistema nervoso central. É responsável também por uma vasta rede de processos da inteligência, que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte e ao saber. O chakra laríngeo é o centro da expressão, regula a fonia, o sistema respiratório, o processo digestivo inicial, a pressão arterial e corresponde-se com as glândulas tireoide e paratireoide. O que na imagem se assemelha a uma pétala,
são os microtúbulos, dos mais variados tamanhos. Eles giram em um processo sincrônico, sempre de forma complementar. O cardíaco é o centro do sentimento. Vemos a sua feição posterior e anterior. Ele sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral. É o responsável pelas energias de todo o aparelho circulatório e se relaciona com o sistema nervoso parasimpático. O centro gástrico também é conhecido como solar ou centro de cura. Um chakra de baixa frequência, o gástrico é uma das mais ativas usinas de fluidos vitais para exteriorização. É responsável pelos processos digestivos e grande parte do metabolismo, atuando vigorosamente sobre o estômago e órgãos envolvidos na digestão. Dentro desses microtúbulos ocos, temos outros microtúbulos ocos. O chakra esplênico é um dos mais importantes. O centro do equilíbrio é também uma grande usina de fluidos. Ele regula a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em nosso corpo. A feição de pétalas que vemos nessa animação é por conta dos microtúbulos maiores. O umbilical completa as funções do gástrico e do esplênico. Na sua parte posterior, ele é menor. Nós ampliamos para demonstrar de forma clara como esses chakras se interagem. O genésico, conhecido também como chakra sexual, é o centro das formas e elevação. Exerce grande importância nos processos genésicos. Elabora densos campos fluídicos que, quando bem canalizados, podem propiciar vigorosos potenciais energéticos no campo do amor e da criatividade. O chakra fundamental trabalha como se fosse o posterior do coronário. Ele está na base inferior da coluna vertebral, na região do períneo, entre o ânus e os órgãos genitais. Forma, junto com o genésico e o básico, uma tríade, tão importante como o coronário, o frontal e o ágina. Integrado ao genésico, esse centro trabalha principalmente na captação de energias vindas da Terra, oriundas dos raios gama, da água e dos metais. Bom, então, como nós vemos na animação, a narradora coloca 10 centros de força, mas nós vamos estudar apenas os 7 principais. E, como nós já sabemos, as glândulas são a origem dos chakras, eles estão conectados a cada uma das 7 principais glândulas do nosso organismo, como nós veremos aqui. A primeira, no básico, ou nas glândulas suprarrenais. O segundo, no chakra sexual, ou nas gônadas. O terceiro, no plexo solar, conhecido como chakra do plexo solar, está conectado ao baço e também é conhecido como chakra umbilical. O quarto é o chakra cardíaco, ele está ligado à glândula timo, que é responsável pelo nosso sistema imunológico, mas esse chakra ele tem uma dupla função, porque além dele estar ligado à glândula timo, ele tem a função de desenvolver o altruísmo, o amor universal, e é muito interessante porque esse chakra, por conta dessa dupla função, ele não só nos estimula ao amor maior, e esse amor maior automaticamente também fortalece o nosso sistema imunológico. Seguindo, o quinto chakra, ou chamado chakra laríngeo, está ligado à glândula tireoide. O sexto chakra, a glândula pituitária, ele também é conhecido como chakra frontal. E o sétimo e último chakra é o chakra coronário, ele está ligado diretamente à glândula pineal ou à epífise. Continuando, novamente falando, é importante que a gente sempre recorra às mesmas falas, porque nós aprendemos pela fixação das ideias. Então, vamos lá. Agora nós vamos fazer uma correlação dos chakras com a nossa responsabilidade e a falta dela,
os bloqueios que ocasionam nos nossos corpos, sobretudo nas nossas glândulas. O primeiro chakra, que nós já sabemos que é o chakra básico, ele é o responsável pela nossa sobrevivência, é o chakra que nos impulsiona para frente, ou ele faz com que nós recuemos. É o chakra da luta ou da fuga. Seguindo, o segundo chakra, ele é responsável pelo prazer, não só o prazer físico, o prazer sexual, mas como todo e qualquer prazer que nós desenvolvamos em qualquer esfera da nossa vida. Nossa vida de relação, nosso trabalho, a nossa família. Por exemplo, o prazer de ir fazer um bom prato, cozinhar a boa comida, está relacionado ao segundo chakra. O terceiro chakra, que é o chakra localizado no plexo solar, ou no baço, ele é responsável pelas emoções e também pelos desapontamentos, caso ele esteja bloqueado. O chakra quarto, como nós já sabemos, que é o chakra da glândula timo, é responsável pela nossa saúde ou pela nossa tristeza. Quando nós estamos tristes, esse chakra ele se contrai. E também ele é responsável pelo amor universal. O chakra laríngeo é responsável pela expressão, pela comunicação, pela verbalização das nossas ideias. E também, uma vez que a gente esteja enganado, ele bloqueia e faz com que nós inibamos o nosso poder de fala, o nosso poder de comunicação. O sexto chakra, ele é responsável pela mediunidade, como veremos um pouco mais adiante, e também pelas nossas autoilusões, né? Desfuncionalizando a sua propriedade fundamental, que é a mediunidade. Os médiuns ostensivos têm chakra bastante ativo, e é interessante colocar que todos eles giram no sentido horário. Quando nós estamos com o chakra bloqueado, esse chakra passa a rodar no sentido anti-horário, e daí a importância de nós reharmonizarmos os nossos chakras, sejam os 7 ou pelo menos um ou outro que esteja em sua disfuncionalidade, provocando o bloqueio. E o sétimo chakra, como já vimos anteriormente, é o chakra coronariano, coronário, que é responsável pela energia cósmica, pelo amor supremo, e quando ele está invertido, quando está bloqueado, ele é bloqueado pelo materialismo. Então, todas as pessoas materialistas têm o sétimo chakra, que é responsável pela energia cósmica, e com a nossa conexão com o Criador, passa a ser, então, o chakra voltado para as pessoas apegadas à matéria. E nós podemos ver que na própria natureza nós também temos as 7 cores dos nossos chakras, que não só se encontram no arco-íris, como também nos nossos corpos sutis. E como nós percebemos na animação, os videntes, os médios videntes e clarividentes conseguem perceber os chakras nos nossos corpos e correspondem exatamente às 7 cores do arco-íris. Seguindo, novamente falando, nós vamos iniciar agora de baixo para cima, ao contrário da animação. Então, nós já sabemos que o primeiro chakra, ou chakra básico, está localizado nas glândulas suprarrenais, ou seja, é o chakra que absorve a energia telúrica, absorve a energia da Terra. O segundo chakra, o chakra sexual, é relacionado à troca sexual e também à alegria, à satisfação, às relações, e também, como já vimos, está ligado às glândulas de reprodução. O chakra umbilical, o terceiro chakra, ele está relacionado às emoções inferiores e é conectado ao baço, como também ao pâncreas, e tem uma dupla conexão do chakra umbilical. Embora tenha o nome de umbilical, nós pensamos que é o umbigo, né? Não, ele fica mais ou menos de 3 a 4 centímetros do umbigo. O chakra cardíaco, como também nós temos uma dupla função nele, que é o chakra do amor universal, mas nesse caso especificamente, ele é responsável pelos nossos sentimentos. O chakra umbilical, que é o terceiro chakra de baixo para cima, ele é o responsável pelas nossas emoções inferiores e medianas. Quando as emoções são trabalhadas, elevadas e sutilizadas, essas emoções passam então a se chamar de sentimentos. Sentimentos são emoções mais elevadas.
está ligado à glândula timo. O chakra laríngeo, que é o quinto chakra, está ligado à glândula tireoide e é responsável pela comunicação, pela nossa expressão. O sexto chakra, chamado também de chakra frontal, está ligado diretamente à glândula hipófise e é responsável pelo intelecto, pelo raciocínio, pelos sentidos, pela visão, como também vimos anteriormente na animação. E o sétimo e último chakra importante dos sete, do sistema dos 7 chakras, é o chakra coronário, que vem de corona, de coroa. Ele está ligado diretamente à glândula pineal ou à epífise e é aonde reside a consciência do espírito. Seguindo, aqui nós temos uma imagem bastante interessante, que é conhecida na Índia como a Kundalini, ou fogo serpentino da vida, que percorre do primeiro ao sétimo chakra. E aqui nós temos uma gravura, e nós percebemos a coluna vertebral e a Kundalini percorrendo a coluna. Todos os autores são unânimes em afirmarem que a Kundalini ela é, pela nossa simbologia dentro da medicina, o sangue intravenoso que percorre a coluna vertebral. E os grandes seres iluminados, os grandes avatares, os seres mais evoluídos, eles têm esse sistema ativado pela Kundalini, buscando especificamente a autoiluminação. Então, todos os homens, mulheres, seres humanos iluminados têm essa Kundalini altamente despertada. Seguindo, nós temos aqui, então, os estímulos energéticos do espírito ao corpo físico. À esquerda da gravura, nós temos o perispírito, onde estão localizados todos os 7 chakras principais e todos os outros chakras secundários e terciários. Nós podemos ver aqui pelo cursor o chakra coronário, o chakra da terceira visão, ou chakra da hipófise, laríngeo, cardíaco, aqui nós temos o esplênico, e aqui nós temos o sexual, e por fim nós temos o chakra básico. Ele está conectado ao duplo etérico, por onde os chakras também atravessam, e por fim, no corpo físico, através dos plexos nervosos e, sobretudo, nas nossas glândulas, as 7 glândulas principais. Seguindo, só uma menção importante que nós devemos fazer a respeito da importância do passe magnético, aonde o médium passista, ele canaliza a sua energia, que passa toda ela pelos 7 chakras e a direciona para a mão. Nós sabemos disso? Não. É um processo automático? Sim, muito embora ele esteja sendo amparado pelos guias espirituais que sustentam o passe através do médium. Seguindo, vamos falar agora um pouco mais sobre a mediunidade, já que o sistema dos chakras está ligado diretamente também à questão mediúnica, e aqui nós percebemos no nosso centro do cérebro, melhor dizendo, a nossa vedete, que é a glândula pineal responsável pela mediunidade. Novamente, nós temos a glândula pineal aqui e vamos fazer uma pequena abordagem a respeito das suas propriedades. Nós podemos perceber aqui à esquerda, né, uma pequena gravura, córtex cerebral, a glândula pineal responsável pela parte mediúnica, né? Aqui está ela. A imagem um pouco mais ampliada, a pineal, ela é pequenininha, ela lembra um pouco uma azeitona, e é interessante a gente colocar que até os 7 anos de idade, essa glândula está no seu tamanho normal. A partir do 7º ano em diante, ela vai diminuindo de tamanho, porque os lóbulos cerebrais vão se expandindo, vão crescendo cada vez mais, e por conta disso, a glândula pineal começa a se calcificar. E há um dado muito interessante a respeito dessa glândula. Então, ela é responsável pela vidência, ou clarividência, pela psicografia, ou mais comumente conhecido como escrita, né? Médium psicógrafo, como também responsável pela psicofonia e também pela audiência ou clareaudiência. E essa glândula ela é composta por cristais de apatita. E é importante nós informarmos que nós temos, todos nós, seres humanos, cristais de apatita que compõem a glândula pineal.
vamos ver um pouco mais adiante, como se processa esse fenômeno, entre aspas, aonde os cristais de apatita refletem o plano espiritual. Seguindo, aqui nós temos uma informação também bastante interessante, que fala sobre, nesse caso especificamente, sobre a psicopictografia. Então, as vibrações energéticas penetram o corpo perispiritual do médium, como nós vimos anteriormente, através de seus centros de força. E nós percebemos de baixo para cima novamente, do primeiro chakra, que é o chakra raiz, até o sétimo chakra, que é o chakra coronário. Os grandes seres, os grandes homens iluminados da nossa história, têm o sétimo chakra, ao invés de ser voltado para frente, como nós percebemos aqui, ele é voltado para cima. Denota que ele foi um homem que buscou a sua existência inteira a auto-iluminação. Seguindo, vamos falar um pouquinho então de evidência. Como ocorre o fenômeno da evidência? Está no item 46, se não me engano, essa obra chama-se Mediunidade Tira Suas Dúvidas, de Divaldo Franco e Raul Teixeira, bem lembrado. Então vamos lá. No processo mediúnico, atuando sobre os raios mentais do medianeiro, o desencarnado transmite-lhe quadros e imagens. Esses quadros e imagens são transmitidos para a tela mental do médium, porém passa pela glândula pineal, onde os cristais de apatita refletem esses quadros e essas imagens, valendo-se dos centros autônomos de visão profunda, localizados no diencéfalo. E o diencéfalo, como nós podemos ver aqui nessa imagem tridimensional, é essa área vermelha que fica entre os dois lóbulos cerebrais. E nós temos a hipófise e a epífise. Nós temos a pineal e a pituitária, como nós veremos adiante. Seguindo, então, as imagens vistas pelo médium podem, pois, serem reais ou plasmadas pelo espírito benfeitor, como nós vimos nessa imagem. Então, aqui nós temos um irmãozinho, sofredor, no processo a médium de psicofonia, e aqui um dos mentores do trabalho fazendo projetar numa tela, que não é a tela mental da médium, sim uma tela externa, onde o irmãozinho sofredor, nesse processo de dialogação com o médium orientador, vê o que ele fez na sua existência pretérita, e que ocasionou aquele processo de infelicidade, né, que o manteve magneticamente preso à Terra e no processo, muito provavelmente, de obsessão. Seguindo, quais são os mecanismos da vidência? Ocorre, como nós já sabemos, através do chakra frontal, que recebe as vibrações e as transforma em faixa vibratória, que possibilita, então, a visão espiritual. O mentor espiritual responsável pela preparação do fenômeno da vidência aproxima-se do médium e aplica-lhe forças magnéticas, como nós veremos mais tarde, sobre o seu chakra coronário, que sensibiliza e ativa a glândula pineal composta de cristais de apatita, fazendo-a produzir um hormônio chamado melatonina. A melatonina, então, é direcionada para o globo ocular físico do médium, isolando-o momentaneamente do nervo óptico, bloqueia, então, a passagem das imagens materiais, que é responsável pela condução das imagens ao cérebro, e como o nervo óptico não receberá essas imagens, o médium, então, perderá, entre aspas, temporariamente a visão física, como, então, se dá o fenômeno, entre aspas, da visão espiritual, da vidência ou da clarividência. Em seguida, o mentor espiritual, por processos fluídicos, aumenta a tela fluídica do médium através da alteração da velocidade do chakra frontal. Nós sabemos que todos eles giram no sentido horário. Nesse caso, especificamente, durante o processo mediúnico, a velocidade do chakra é aumentada, potencializada pelo mentor espiritual, permitindo que as imagens vistas pelos olhos perispirituais do médium cheguem até o nervo óptico físico, uma vez que ele foi bloqueado, como nós vimos acima, e através deste sejam conduzidas até o cérebro físico, onde vai decodificar a imagem percebida do plano espiritual.
na parte do córtex cerebral responsável pela visão. Assim, então, o médium passa a ver as coisas do mundo espiritual. Seguindo, nós temos essas informações no livro dos Espíritos, capítulo 6º, do 6º ao 11º, por C. Pastorino. Então, com uma das mãos, o mentor envia fluidos em direção ao chakra coronário, que é o da coroa, como nós já sabemos, aqui em cima, 7º chakra, e com a outra mão ao chakra frontal do médium, ou seja, na pineal, potencializando o seu processo mediúnico. Seguindo, então aqui nós temos ao lado uma gravura, o chakra coronário utilizado para isolar o globo ocular, nós temos o chakra coronário aqui em cima, essa imagem vai ser ampliada, e o chakra frontal, nós podemos perceber aqui, para conduzir as imagens perispirituais, ou seja, do plano espiritual, ao córtex cerebral do médium, como nós vimos anteriormente. E aqui a imagem mais ampliada, então nós temos o chakra coronário, na glândula pineal, e a melatonina, onde ela é isolada do nervo óptico pelo mentor espiritual, e o chakra, voltando lá, só temos um salto aqui. O chakra coronário, então, é utilizado, como nós já vimos, para isolar o globo ocular do médium, e o chakra frontal para conduzir as imagens perispirituais ao córtex cerebral, que é essa área aqui, do médium. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a tríade. Na verdade, são duas tríades, que é a tríade inferior, que é composta pelos 3 primeiros chakras, que representa o instinto, a vida animal e a sobrevivência, que estão relacionados ao 7º chakra, que é o chakra básico, ao chakra sexual e ao chakra umbilical ou esplênico. É a primeira tríade. Ele é representado por um quadrado, é só uma referência que nós temos, para nós entendermos melhor. A segunda tríade é a tríade superior, que simboliza a elevação intelecto-moral e espiritual de qualquer ser humano. E entre os dois, nós temos aqui, melhor dizendo, nós temos ainda um triângulo, que simboliza, então, essa tríade superior. E quando o homem é materialista, é voltado para as questões materiais, aos apegos, às paixões inferiores, ele inverte, então, essa tríade superior, colocando-a como no local da tríade inferior, ou seja, ele passa a ser um homem animalizado, bestializado. Entretanto, o que ele poderia fazer, e que a maioria de nós faz, por uma questão de consciência, que a própria religião nos ensina, é trabalhar no coração, no chakra, que é o nosso ponto de equilíbrio, onde o homem vai equilibrar a tríade inferior, elevando essa tríade, atingindo a tríade superior, e aí então ele passa a se desenvolver, ou melhor, passa a desenvolver a sua espiritualidade. Seguindo, vamos lá. Então, na obra Entre a Terra e o Céu, no capítulo 20, intitulado Os Conflitos da Alma, nós temos a seguinte informação. O nosso corpo de matéria rarefeita, ou seja, o nosso perispírito, está intimamente regido por 7 centros de força, que se conjugam nas ramificações dos plexos e que vibram em sintonia, em uníssono uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem para o nosso uso um veículo de células elétricas que podemos definir como sendo um campo eletromagnético, no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Nossa posição mental, nossa postura mental, os nossos pensamentos determinam o peso específico do nosso envoltório espiritual e, consequentemente, o habitat que lhe compete. Seguindo, bloqueio e efeitos dos chakras. Bom, novamente, de baixo para cima, nós invertemos a ordem aqui. O chakra básico, ou o chakra raiz, o bloqueio, a falta de equilíbrio emocional, a falta de ânimo, a falta de força, a falta de disposição também, o desgaste físico,
a pessoa fica no mundo lua, né? Fica solta, dispersa e apática. O chakra sexual bloqueado, a pessoa fica sem estrutura para se identificar, para se relacionar, para se posicionar no mundo de relações. Então ela fecha no seu próprio mundo e vive no passado, sem alegria, sem satisfação. Daí que se desenvolve todo um processo de depressão, de tristeza, aí vêm as síndromes relacionadas à questão desse chakra sexual estar bloqueado. Há como desbloquear? Sem sombra de dúvidas. Seguindo. O chakra esplênico, ou chakra solar, que é o terceiro na estrutura de baixo para cima, a perda do apetite, o rancor, a raiva e o medo. Quando as pessoas desenvolvem sentimentos negativos, lembra que a câmara de compensação das emoções, melhor dizendo, negativas, a pessoa perde o amor próprio e não acredita em mais nada. Aí é que vem realmente a depressão. O chakra cardíaco, palpitação, angústia, desespero, medo, pânico. A pessoa fica totalmente sem controle e não consegue mais separar a razão da emoção. Porta aberta para as obsessões. Seguindo, o chakra laríngeo, quando bloqueado, gera falta de criatividade e dificuldade de expressão, de se comunicar. A pessoa se fecha e não consegue mais se livrar da angústia. Há como reverter esse processo? Sim, naturalmente. Seguindo o chakra frontal, que é o sexto chakra, quando ele está bloqueado, ele gera a perda de perspectiva e de direcionamento na vida. A pessoa fica sem objetivos e não vê mais nada à sua frente. E o sétimo chakra, como nós sabemos que é o chakra coronário, a pessoa se anula para a vida, perde contato com a realidade e não consegue mais idealizar nada. Tem como reverter? Sim, claro que tem. Vamos ver adiante. Seguindo. Reharmonização. Aí que nós temos a solução do bloqueio dos chakras. Vamos lá. O passe, a prece, a irradiação, a água fluidificada ajudam. Servem de apoio para a recuperação, mas não são a base real para o equilíbrio, o alinhamento ou a reharmonização dos chakras ou os nossos centros de força. A causa do desequilíbrio dos chakras ou centros de força são os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, palavras, desejos e ações de baixos teores vibratórios, tais como o pessimismo, a mágoa, o rancor, a inveja, o egoísmo, o orgulho, vingança, ódio, etc. E ainda os nossos vícios, ou seja, toda vez que nós vibramos negativamente, nós provocamos o desalinho ou a alteração na rotação dos chakras, gerando essa série de desconfortos que nós sentimos, tanto físico como também psicoemocional. A condição essencial para que a pessoa se reharmonize energeticamente é que se moralize e abandone os seus vícios. Uma boa forma também das pessoas reharmonizarem seus chakras, sobretudo hoje em dia, né, em frente à pandemia, e que nós respeitamos, inclusive, o protocolo, nós não podemos frequentar as nossas casas espíritas. Poxa, mas eu não posso. Passe magnético pode ser o autopasse. A prece pode ser feita em casa. A radiação pode ser feita por alguém que dentro dos limites, frequentem a casa e coloquem o nomezinho lá, mas o receptor não deve ir até a casa. E água frutificada, podemos frutificar na nossa casa, a água frutificada em casa também. Entretanto, se nós pudermos caminhar na grama para aurirmos, extrairmos a energia telúrica da Terra, produzida pela Terra, ou andar descalço na areia da praia, ou no chão para essa troca de energia. Fazendo isso, é uma forma simples, nós estaremos reharmonizando os chakras. Seguindo, então, portanto, para reharmonizar os nossos chakras ou centros de força, necessitamos reformar-nos moralmente, agindo de maneira cristã e em todos os momentos da vida. Mas como isso não é comum às nossas ampliadas comodidades, a nós, falíveis espíritos devedores, nos cabe exercitar por possuí-las pelo perdão, pela fraternidade, pela compreensão,
ajudando, socorrendo e, sobretudo, orando por nosso próximo, que o maior beneficiado é aquele que ora. Dessa forma, vibraremos em ondas de mais elevado teor moral, fazendo valer o nosso centro coronário, o 7º chakra, como captador das boas energias espirituais para distribuir o equilíbrio que vem do alto devido aos demais centros, ou pelos centros, pelos chakras. Assim, dessa forma, estaremos espiritualizando a nossa matéria. Para finalizar, o chakra bloqueado, não é a causa, e sim consequência provocada pelos nossos atos falhos. E assim, terminamos o nosso trabalho, agradecendo a oportunidade a todos. Muito obrigado, muito boa noite. Passamos então a nossa prece de encerramento. E assim, Jesus, mais uma vez, obrigado por esta oportunidade de estarmos divulgando a doutrina espírita, sempre orientados, amparados pelos nossos amigos espirituais, pedindo a vós, Senhor, que olhe para todos os corações sofredores, sobretudo por todos aqueles que atravessam por este momento, que é um dos mais graves da história humana. Fortalecei-nos, Senhor, iluminai aqueles e os conduzi aos planos mais elevados da vida. E assim, Senhor, mais uma vez, nós vos agradecemos pela oportunidade de trabalho junto à vossa seara e pedimos permissão para encerrarmos o nosso trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, muito obrigado pela oportunidade e até a próxima.